TV Grácia apresenta as palavras inefáveis de Deus. O Evangelho da Graça nos lábios de Jesus Cristo, o homem. Abba, Pai. Eu queria compartilhar com vocês a mensagem nesta noite. Vou pedir que busquem a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 11 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Palavra fiel é esta. Esse é o tema desta mensagem. Palavra fiel. E qual é a palavra fiel? Aqui vamos ler agora. Diz: palavra fiel é esta. Se estamos mortos com ele, o que diz? Também viveremos com ele. Se sofremos, o que diz? Também reinaremos com ele. Se o negarmos, ele também nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo. E podemos ver no primeiro conselho, aí há vários também, verdade? Também. Diz que estamos mortos com ele, também viveremos com ele. Mas isso é, estamos mortos com ele. A Bíblia diz, em 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 14, diz que um morreu, logo todos que morreram. Ou seja, que isso é um trabalho de imputação. Para tu poder viver com ele, tu tens que ir pelo caminho da fé, em crer no Evangelho que diz que como ele morreu, a ti se conta como morto. Que como ele morreu, tu estás morto ao pecado. O pecado já não pode se ensenhorar de ti. Portanto, tu estás em um estado de impecabilidade. A ti não se pode achar em pecado, porque um morto não se pode achar em pecado. Então, para viver, tem que primeiro tomar o passo de fé de nos ver mortos ao pecado, mortos à lei, mortos à condenação, mortos ao diabo. Então é assim que tu começas a viver, pastor. E a igreja que eu visitava antes, que eles não se veem mortos. Eles se veem vivos ao diabo, eles se veem vivos ao pecado, eles se veem vivos a todos esses rudimentos. Eles vivem? Eles não vivem. Eles ainda andam em morte. Eles andam longe de Deus. Estando com Deus, vivem longe de Deus por não conhecer a vida de Jesus que está neles. Pastor, mas todo o sistema protestante está assim? Todos os cristãos do mundo que não se vejam mortos com ele não estão vivendo, porque há uma aplicação. Se estamos mortos com ele, então ele também trabalha. Se estamos mortos com ele, então diz também viveremos com ele. Prova bíblica, vamos a Romanos capítulo 6, verso 8. Olha que bonito que fica. Mas não tire a página daí, porque teremos que voltar aos outros também, que ficaram para discutir. Marca 2 de Timóteo, não perca de vista, porque voltaremos aí. Mas olha o que diz Romanos 6, 8, para verificar o que estamos falando. Romanos 6, verso 8. Aponte esses versos porque esse é o menu que vai descer do céu nesta noite para a igreja do mundo inteiro. Diz o verso 8. E se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Vê o termo? E se morremos com Cristo, naturalmente tu respiras, tu não estás vivo carnalmente. É uma morte imputada. Por fé, por fé. Deus diz que tu estás morto ao pecado. Olha o que diz no capítulo 6, verso 11, olha o que diz. Assim também vós considerai-vos mortos ao pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tu tens que considerar morto. Por isso é que Paulo diz, olha, palavra fiel é esta. Essa palavra sim que é fiel.
Se morremos com Cristo, também viveremos com Ele. Hello, diga, eu vivo com Ele. Eu tenho me considerado morto. Isso... Tu sabes qual é o problema disso? Que tem gente que, ainda que sejam cristãos, não vivem por fé. Dizem, como que você está morto ao pecado? Rapaz, se eu te vejo cometendo erros, bem, tu me vês cometendo erros, mas a mim não se pode imputar pecado. Meu depósito continua sempre limpo. Porque esse é o termo. Esse é o termo de fé. Crê que tu estás morto com Ele. E se estás morto com Ele, tens que te considerar morto ao pecado. Veja que esta é a palavra fiel. Esta é uma das coisas que menos se entende. Por isso Paulo teve que fazer ênfase. Olha, a palavra fiel é esta. Se morremos com Ele, também viveremos com Ele. Tão logo tu diz, eu estou morto ao pecado, eu estou morto à lei, eu estou morto ao diabo, eu estou morto a toda a condenação. Tão logo tu o confessas e crê, porque está escrito no Evangelho, a vida de Jesus automaticamente tem que se manifestar em tua vida. Gratuitamente se manifesta a vida de Jesus. E de momento tens um sorriso, de momento todos esses problemas que tu passas, porque passas, vem dificuldades na vida, e momentaneamente nos abalam e tudo mais. Mas tu és como um gato que te jogam e você sempre cai de pé. Sempre dizes, estou reinando em vida, isso é uma prova temporária. Podem te dizer o que te diga, mas é que a vida de Jesus já se manifestou em ti. Tu já te vês vivo para Deus. Hello? Sabes a dor que eu sinto por todas essas igrejas do mundo, que por causa de nossas terminologias que eles se assustam, estão perdendo de vista os benefícios deste pacto? Em que igreja te dizem que tu já não pecas? E não é que tu não peques, tu comete erros igualzinhos. O que acontece é que para te achar em pecado tem que voltar ao pacto da lei e levantá-lo. Porque o que dá vida ao pecado é a lei, mas é que o fim da lei é Cristo. Você está me entendendo? Sim, nós fazemos coisas iguais os de antes, ou até piores, saber a Deus às vezes. Mas a ideia é que, como tu tens crido que tu estás morto com Ele, não se pode te achar em pecado. Essa é a vida do Evangelho, essa é a abundância do Evangelho da graça. Porque senão já não é graça. Se te pode achar em pecado, então você já não está em graça, você está num pacto de lei, porque te achou em pecado. Hello? Estamos claros? Você pode ser comigo? Isso está claro? Está claro para ti? Se isso não está claro para ti, olha, me dói, rapaz. Me entristece. Tenho grande compaixão de ti, porque entendo que estás tão afetado, estás tão cego, estás tão abusado de teus ouvidos que você não pode ver tão fácil como diz a Bíblia. Hello? Estão em graves, estás grave. Tem que te levar a um hospital, você sabe? Ao hospital da graça. Para que te injetem graça e medicina. Vamos ao segundo passo. Diz: se sofremos, também reinaremos com Ele. Hello? Pastor, e como se sofre aqui? Põe a dizer que está morto ao pecado, para você ver como é que sofre. Põe a dizer que está morto ao pecado, para você ver que logo já começa a vir a perseguição. Te dizem, onde você está metido? Olha, sai dessa igreja, essa gente está louca. Começa a sofrer imediatamente. Vem a perseguição, vem os comentários. Mas, olha, por isso é que você vê que nós somos fiéis a essa palavra. Olha, as pessoas nos abandonam por ser fiel a isto. Nós falamos de uma forma que tem pessoas que não suportam, dizem, olha, rapaz, eu não vou mais aí. Mas eu prefiro ser fiel a isto e sofrer. Para quê? Para reinar. Tu quer reinar em vida? Tu tens que te meter pelo caminho novo. Tu não podes arrastar coisas do caminho velho. O Jean Luiz diz dessa forma, mas é que ele é muito grosseiro. Eu vou decorar dessa forma para que não ofenda.
Por não ofender, não corta. Por não cortar, não te persegue. Por não te perseguir, não reinas em vida. Hello? Sim, porque há umas condições. Se sofremos, reinaremos. Tu tens que aprender a sofrer, meu amor. O que acontece? O que tu quer? Que todo mundo te aplauda? Que todo mundo te entenda? Tão fraco de caráter que eres tu, que não se pode falar mal de ti? Isso é uma fraqueza tão grande de ser realizado como pessoa, que tu és tão velho que tu queres que todo mundo pense bem de ti. Isso é uma debilidade muito forte. Eu queria que houvesse uma lei para que te achassem pecado nisso. Qual é a ideia que tu queres que todo mundo pense bem de ti? Seja valente, comece a reinar em vida, sofre um pouquinho, te menosprezo. Hello? Então, se morremos, não, viveremos. Se sofremos, olha, tu sabe o que é uma vida com reinado? Assim que estás tu e eu, vivendo e reinando em vida. Então vamos para o outro. Para o outro também. O terceiro também. Se o negarmos, hello. Ele também o quê? Ele também o quê? Pastor, estamos perdidos aí. Eu pensava que a salvação não se perdia, e agora diz aí que me negará. Tu sabes que, abençoado, há versos bíblicos que eu os vejo assim, e o Senhor me diz, põe isso no departamento de espera. Tu sabes que eu levei 14 anos esperando para que me explicassem esse verso corretamente, em todo o sentido da palavra. Pastor, você esperou 14 anos? Eu lhe digo, os versos que não me gostam, eu os ponho em espera. Tem cabeções por aí que vê um verso desses, isso me traz dúvida, e logo o engole e come aí, e depois se afogam. Eu não, você os vê sofrer. Olha, com essa beleza de vida, eu vou me incomodar com um verso assim? Estava esperando que Deus desse brilho, que Deus colocasse em mim um pequeno suporte assim para que eu pudesse comê-lo completinho. Pastor, então pode esperar tanto? Olha, deixa eu te dizer, nós somos pessoas que vamos nos corrigindo e corrigindo. No princípio eu dizia Jeová. E um dia notei que Paulo não usa o termo e eu disse, pai, por que Jeová não está em todo o Novo Testamento? E então algo me disse, e você também não deve usar esse termo. Porque se o perito arquiteto não usou, por que tu usas? Depois, eu tenho um cassete que me foi dado outro dia em Hartford, Connecticut. Uma senhora que me disse, pastor, eu gosto tanto que eu vou te dar um. E me trouxe, rapaz, e quando eu vi, disse, Deus lhe abençoe. Irmão, eu disse, pai, eu dizia, Deus te abençoe. Quando eu comecei a crescer em graça. E então me dei conta que Deus te abençoe não está em todo o novo pacto. E tive que me corrigir até que entendi que era abençoado. É uma palavra a mais que tem que corrigir, porque esse é o idioma do reino. E no reino, você não pode falar palavras corrompidas. E você sabe o quê? Que até outro dia nós dizíamos aleluia. Mas dizíamos aleluia, é verdade que sim. E aleluia significa, por exemplo, quando um edifício está caindo a pintura, esse edifício está aleluia. Ou seja, está descascando. Quando um animal está morrendo, esse animal está aleluia. Quando um carro está danificado, esse carro está aleluia. Ou seja, aleluia significa fraqueza. Por isso, no velho pacto, todo mundo está aleluia. Davi estava aleluia. Davi estava, minha alma tem sede de Deus. Estou vazio. O que acontece? Estou fraco. Sabes que aleluia é um termo de fraqueza? E diz assim, o dicionário secular. O bíblico é o que o danifica. Esses dicionários bíblicos que os pastores metem aí a mão e dizem, mas no secular, aleluia é um termo de pobreza.
Imagina, quem se atreve a dizer agora, aleluia? Rapaz, isso é um insulto aos anjos, porque os anjos dizem, olha, depois que está completo, reinando em vida, me vem dar um aleluia, este cabeção? Hello? Diga, não digo mais essa palavra má. Abba, Padre! Abba, Pai! Diz, querido papai, querido papaizinho, isso sim que deve dizer. Agora, hello? Hello? Você sabe a perseguição que nós vamos sofrer agora? Olha, essa gente está louco. Tiraram a palavra aleluia agora também. Vão ficar sem Bíblia, vamos dizer. Imagina esse famoso aleluia de Handel. O famoso hino, que é uma coisa belíssima diante dos olhos do sistema, e eu já nem quero ouvi-lo. Mesmo, mas digo, se sofremos, reinaremos. Que eles sigam com o seu aleluia, nós seguimos com o nosso Abba Pai, reinando em vida, vivendo a vida de Jesus, manifestando a vida de Jesus em nós, trazendo saúde. Se o negarmos, ele também nos negará. Pois tu sabe que eu estava esperando que Deus me explicasse isso. Então tu sabe o que significa isso? Se nós negamos o pacto, se nós negamos as palavras fiéis que temos discutido, hello, porque tudo tem um contexto, verdade que sim? Se nós negamos que estamos mortos ao pecado, se nós negamos nos vestir de um novo homem criado segundo Deus, se nós negamos o pacto que estamos abençoados, pois então como ele te nega? Ele te nega não te dando a manifestação da vida, a manifestação angelical e o cuidado que ele tem. Pastor, e você esperou 14 anos por isso? E o que você quer? Que você não podia explicar de outra forma? Eu vou pouco a pouco. O que Deus me dá, eu prego e isso é o que ele vai me dando. Tu não vês que ele é um papai que vai cuidando de seus filhos? Esta obra é dele, isso eu não levo. Este calqueio eu não os lancei. Isso não é uma coisa que eu me fecho num quarto aí. Ah, Senhor, eu buscando estudos 20 livros. Eu não uso nenhum livro. Para esses calqueios, eu simplesmente entendo que quando chegar às 4 da tarde, eu tenho que buscar um cantinho e com a Bíblia, com um lápis, uma caneta e uma página destas. Pois eu, Senhor, qual é o alimento do teu povo? Me faltam 2 horas, tenho que tomar banho, tenho que comer. 800, hello? Ouve-me. E por todos estes anos, fielmente, veja, ele me deu este remedinho hoje. Tu dirás, pastor, mas isso é tão fácil, isso está escrito aí. O problema é que não é assim que vem cozidinho como está. E porque depois que você me ouve, isso é tão fácil. Por isso que por aí há alguns que dizem, ele crê que é o dono da franquia da verdade. Porque eles escutam a nós e de nós aprendem. E depois têm a coragem de dizer, isso está escrito aí, isso é para pregar qualquer um. Então me negam. A ideia é me negar. Não, isso não é dele. Mas se é que eles não sabiam, olha, eles tinham a Paulo 14 anos debaixo do braço. Como estaria Paulo aí metido debaixo do braço? Por 2000 anos, a igreja leva a Paulo, olha, metido debaixo do braço. Todo mundo passa com Bíblia, todo mundo passa com a Bíblia aí. Mas não vê, não tem visto. Esse conselho, olha, deixa eu te explicar uma coisa. A palavra de Deus diz que nós vamos de glória, isso significa de experiência em experiência. O que significa também é que você já viu a vida de uma criança na idade de 5 anos? Agora, quando ele tem 10, é a mesma vida, na verdade, mas o quê? Em outra glória. Então, quando ele tem 15 anos, é a mesma vida, mas agora tem 15 anos. Quando tem 20, 25, 30, então é a vida vai de experiência em experiência. Então, Deus nos dá essa palavra e te dá na vida que se tem manifestado a ti. Ele te dá, vamos dizer, uma medida 30, na medida 10, 20, 30. E então, passam
um ano e vem e te dá uma medida 35. Porque é a mesma vida. Mas como tu estás crescendo em graça, pois a palavra vai levando outra glória. Então, esses 14 livrinhos podem te durar, pode durar 90 e 100 anos te dando vida. Há pessoas que têm cometido o erro de me dizer, olha, então a tua Bíblia tem 14 livros? E digo, sim, eu me conformo com esses 14. Esses 14, uma epístola dessas aí, às vezes você vai ler 10 minutos. Essa de Filemão é uma página. E essas pessoas que têm facilidade de ler, eu não. Para mim fica difícil, porque eu leio um verso, quando eu vou para o terceiro, penso no primeiro, e se me foram algumas revoltas que uma epístola dessas dura 2 dias para lê-la. Não posso. Mas tem pessoas que têm a habilidade de ler as coisas e se leem um livro. Tem pessoas que eu já vi ler um livro no avião. Eu não tenho essa habilidade toda de ler tanto. Essas 14 epístolas têm a habilidade de te dar uma glória. E se tu erroneamente dizes, eu já li as 14 epístolas, ficaste de 5 anos. Um neném de 5 anos. Já cresci. Papai, vou me casar na idade de 5 anos. Tenha cuidado com as coisas que às vezes você pensa e diz. Esses 14 livros estão escritos, esses são os mistérios ocultos de Deus, que Deus os enviou e então Deus te dá um ângulo. E enquanto tu continua em humildade crescendo, Deus te mostra outro ângulo. E logo te mostra outro, e todos os aspectos. É como uma câmera de televisão mostra uma jogada, quando estão jogando beisebol, uma partida, e então, de momento, você não viu a jogada bem, mas a câmera do centro do campo ilumina do outro lado, e do lado esquerdo, do lado direito, e então, de momento, olha, agora sim que se viu bem. Pois assim é a palavra de Deus, um dia te vai com um ângulo até outro ângulo, e vai te iluminando até que se forma esse homem criado segundo Deus, e chegas à estatura de um varão perfeito. Hello? Assim que tu entendes? Tu crês que é assim que é? Diz que se o negarmos, pois esse também o tens que comer. Não está falando de perder a salvação, não está falando, porque acaba de te dizer, olha, se tu te consideras morto com ele, tu vais viver a vida vai se manifestar. Por que vai se manifestar? Porque já a tens. Todos já temos a vida de Jesus. Todos os crentes protestantes, todos meus queridos irmãos do mundo, eles pensam que eu os menosprezo. Eu não os menosprezo. E eu quero iluminá-los para que reinem em vida, para que vivam. Esse é todo o propósito. Nós não estamos criticando nossos irmãos, verdade que não? Nós não temos esse fruto de ira, de inveja, de falar dos outros, de contendas. Eu não sou uma pessoa contenciosa, digo, aqui se metem pessoas contenciosas e pintam um quadro nosso muito mal de onde se metem. Mas nós, os que estamos crescendo em graça, não somos contenciosos. Nós somos pessoas amigáveis, decentes, que esperam a oportunidade para dar uma boa resposta no momento correto. Nos comportamos como cavalheiros, como damas, como pessoas decentes em nossa sociedade. Mas entendemos que há uma cegueira, há um véu que tem posto os cristãos, que nos dá lástima e queríamos que eles também entrassem na festa. Imagina você numa festa e vendo alguém lá fora dizendo, não, temos a verdade, amassado lá, todo jogado assim, nós aqui alegres, reinando com o nosso rei. Não, pelo contrário, estudador, você não acha? Por isso é que Paulo dizia, irmãos, o que se aflige sobre mim cada dia é a preocupação por todas as igrejas. Porque ele sabia que isso já vinha e que por 2000 anos se ia apagar essa mensagem. Então, o termo, se o negarmos, ele também nos negará, é que se tu negas o que ele te fez por ti, pois ele automaticamente tem que te negar. Imagina você que eu tenho um filho. E um filho, e não, tu não és meu papai. Pois não, bem, já que não sou teu papai, então não vou te comprar nada. Sendo eu papai, pois então ele se perde. O quê? Os benefícios de filho. Então, o termo de se negarmos, ele nos negará, nessa forma é que se aplica. Não é que ele vai te rejeitar como filho,
é que se tu rejeitas a provisão que ele te dá, então ele não tem outro remédio que te negar as bênçãos do pacto. Hello? Estamos claros nisso? Vamos ao último passo. Se fomos infiéis, o que ele disse? Ele o quê? Ele permanece fiel. Sabe por quê? Porque aí todos somos infiéis. Ele não tem outra alternativa de dizer, não, se vocês são infiéis, eu não tenho um problema com as habilidades de vocês. Se me negam o pacto que eu fiz por vocês, eu tenho que negá-los. Mas se vocês são infiéis, eu não tenho problema com isso. Porque depois de tudo, eu sou o culpado de ter colocado vocês num vaso de barro. Eu sou o responsável dos meus filhos. Eu sou o responsável do meu plano. Disse Isaías 46. Eu fiz, eu levarei, eu suportarei. Até os cabelos brancos eu suportarei. Eu não tenho problema com suas infidelidades. Se vocês são infiéis, eu permaneço fiel. Agora, não o negues, porque então não pode te abençoar. Mas infidelidade, obras carnais que se manifestam a ti, ele não tem problemas com isso. Olha, vocês ficam aí mais calados e silenciosos, já estão aí anotando aí? Passando lista? E olha que lindo, o último passinho. Ele não pode negar-se a si mesmo. Tu sabe por quê? Porque o que se une ao Senhor, um espírito é com ele. Tu és um espírito com ele. E se tu és infiel, como vai se negar ele mesmo, se está aí metido contigo no assunto? Ai, que bom, pastor. Me alegra que me fale assim. Não. É que é assim que eu tenho que falar, porque é assim que está escrito. Não gosta? Eu gosto. Ainda que me portasse bem pelo resto de minha vida, que não cometesse um erro, continuo gostando do verso, porque é melhor ter provisão do que não tê-la. Hello? Você já viu esses barcos bem grandes, os transatlânticos, esses que tem muitos barcos, botezinhos ao redor? Para que são esses botes? Para se por acaso, pois se o barco se afundar, usamos os botezinhos. Mas você sabe que esses barcos nunca usam esses botezinhos? Porque nunca se afundam. Eu prefiro ter os botezinhos. Ainda que minha embarcação sempre seja segura, deixe meus botes aí, porque essa carnezinha às vezes... Esta carnezinha surpreende. Esta carnezinha, você não pode confiar. Não olhes para o lado. Não olhes para... Olha para ti. Cuidado. Não fique olhando muito para o lado. Então, ele não pode negar a si mesmo. Um repassinho. 3 também. E uma informação. Se estamos mortos com ele... O quê? Em outras palavras, se te aplicas o pacto de fé, de imputação, que tu, sem fazer nada, ele te pede que te consideres morto, então a vida de Jesus o que faz? Se alegra comigo, a vida de Jesus começa a fluir por tua cabecinha, por todos os teus nervos e tecidos. A vida de Jesus começa a te deixar até mais jovem. E se te vão as preocupações e as curas, coisas que nem sabia que tinhas, porque está a vida de Jesus fluindo aí. Por te considerar morto com ele. Vais viver a vida de Jesus vive. Então, o segundo passo é que se sofremos, se tu não tens medo de perseguição e orgulhosamente tu dizes, eu pertenço ao Ministério Internacional Crescendo em Graça. E eu não só pertenço, olha, eu respaldo esse meu ministério com meu dinheiro, com minhas emoções. E outra coisa, também, não me envergonhe de meu apóstolo José Luiz. Você está submetido a isso? Então, você não se atrevia a falar de você assim antes, você sempre escondia. É que me dei conta que
que essas são umas correntes que eu carrego comigo, que eu tenho que aceitá-las, para que esse ministério caminhe. Então, agora, sem querer falar de mim, tenho que fazê-lo obrigado ainda, que me incomode e me doa. Me escondi por muitos anos disso. Mas é que graça sem apostolado não funciona. Essa é a pedra de tropeço deste ministério. Ah, então vocês estão submetidos a um homem? E esse é o ângulo que lhe dão, não vê? Não é um homem. Até eu estou submetido a esse homem, imagina. Ou seja, ao homem espírito que eu sou. Tenho que andar submetido a ele, porque senão não reino. Tenho que me submeter também. Então, o terceiro passinho é... o segundo é: se sofremos, reinaremos. Agora, o terceiro também diz que se o negarmos, você não pode negar esse pacto da graça. Isso é o que nos dá vida. Se você nega isto, se tem um tremendo problema. Fica desnudo. Fica desnudo. És achado desnudo. Sem a roupa. Sem a roupagem do homem criado segundo Deus. Na santidade e na justiça da verdade. Se fomos infiéis, isso ocorre por ele. Não. Aí não se metam que isso ocorre para mim. Isso eu regulo. Ele não pode negar-se a si mesmo. Boa noite, abençoados. Vamos estar em pé. E diga ao que está ao seu lado: eu estou reinando, estou vivendo, eu não lhe nego. Isso é assim.